Muitas pessoas me falaram que irão torcer contra a seleção brasileira nos Jogos da Rússia. Qual será o motivo? Não são patriotas? O vídeo de hoje é sobre política e Copa do Mundo. Nos estudos políticos de hoje, iremos constatar um fato estranho. Muitos brasileiros, decepcionados com razão, com a atual política nacional, não se sentem representados pelos nossos jogadores de futebol e não irão torcer pela seleção do seu próprio país. Inclusive, muitos irão torcer contra. É necessário fazer alguns questionamentos. O Brasil mudou para melhor após ter sediado a Copa de 2014? Não mudou para melhor, em absolutamente nada. Continuou sendo um país desigual. Mudou para pior. De lá para cá, aumentaram os casos de corrupção na política, ficamos com um prejuízo de 3 elefantes brancos. Os estádios Mané Garrincha, em Brasília, a Arena da Amazônia, em Manaus, e a Arena Pantanal, em Cuiabá. Fomos goleados e eliminados pela Alemanha na surra histórica de 7-1 nas semifinais da Copa. Não tenho dúvidas que o futebol é um excelente esporte, é um excelente lazer. Porém, precisamos saber que também é um dos instrumentos utilizados pela atual política corrupta para a alienação do povo, para distrair a nossa população e continuarem com os desvios de verbas públicas. Infelizmente, o futebol é um grande mecanismo para enriquecer ilicitamente muita gente. Quem não se lembra dos escândalos da FIFA e da CBF, denunciados pelo ex-jogador Romário, então deputado federal? Existem 2 anestésicos muito eficazes que os políticos corruptos dão para a população brasileira: o carnaval e o futebol. Nessa época de Copa do Mundo, o povo esquece mensalão, o petrolão, esquece a Operação Lava Jato, esquece os importantes julgamentos do STF e do STJ, esquece de tudo. Outro questionamento: mudará o que na sua vida se o Brasil for campeão? Se conseguirmos o Hexa na Copa da Rússia? Resposta: não mudará em nada. Infelizmente, não haverá nenhum retorno para a população. A vitória da seleção não contribuirá em nada para melhorar a caótica situação do Brasil. Não trará benefício algum. Os jogadores que ganharão muito prestígio e dinheiro. O título do Hexa só fará bem para o currículo deles, para o ego dos jogadores de futebol, pois o bolso não precisa. Quando tem futebol, as pessoas esquecem tudo, de todos os problemas. Parece que dá uma amnésia coletiva. Na hora dos jogos, será uma grande alegria. Acabou, voltaremos à triste realidade. Continuaremos ouvindo as inúmeras denúncias de corrupção contra o governo. Terceiro questionamento: como está o seu atual poder de compra? Resposta: o poder de compra do brasileiro está péssimo e diminui a cada dia. O poder de compra do Neymar, do Messi, do Cristiano Ronaldo aumenta a cada segundo. Ganham em um ano o que não ganharemos na vida. O futebol é um esporte milionário, onde jogadores de elite recebem milhões de dólares e euros. A maioria mora na Europa, em países do primeiro mundo, e não estão nem aí para o Brasil. Já estão estabilizados financeiramente. Estão pouco se importando se irão ganhar ou perder a Copa. Enquanto os jogadores ganham milhões para correr atrás de uma bola, os mafiosos políticos brasileiros roubam milhões dos cofres públicos. E o povo brasileiro, sofrido, rala bastante de segunda a sexta-feira, às vezes no sábado e domingo, para receber verdadeiras esmolas de salário, enquanto vários outros estão desempregados. Quem não torce não é patriota? Não podemos ser a pátria das chuteiras. Não se pode misturar pátria com esporte. Não são patriotas aquelas pessoas que são coniventes com todas as situações erradas que existem na nossa política e que não fazem nada para mudar. Essas sim não são patriotas. Você torce pelos jogadores ou vai ao estádio se quiser. É facultativo. Porém, os impostos que você paga, tem que pagar, os municipais, estaduais, os federais, são obrigatórios. Caso você não pague, será processado, irá responder pela sua inadimplência perante o Poder Judiciário e receberá as devidas sanções criminais. Pagamos todos os nossos impostos. Recebemos os benefícios do governo de volta? Temos acesso a um transporte público de qualidade? A saúde pública de qualidade? A uma segurança pública de qualidade? É claro que não. E qual o motivo? Isso acontece devido aos desonestos governantes que temos. O povo não pode ser patriota apenas quando o assunto é futebol. De 4 em 4 anos. Não adianta cantar: eu sou brasileiro,
com muito orgulho, com muito amor. Só durante a Copa e fechar os olhos para a política. Se você tem orgulho e realmente ama o Brasil, deve ajudá-lo a livrar-se do câncer, da corrupção. Não podemos agir como alienados. Não podemos esquecer que estamos sendo roubados todos os dias. Devemos agir com maturidade. Não dá para ignorar o que está acontecendo no nosso país. Tanta podridão na nossa política. Não podemos tirar os olhos do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do nosso governador, do nosso prefeito e dos nossos vereadores. Devemos fiscalizá-los. Não podemos desviar o foco da política, pois o nosso futuro está em jogo. Não podemos focar apenas nos 11 jogadores da seleção e esquecer dos 11 do Supremo Tribunal Federal, STF. O fato inegável é que, enquanto a bola está rolando nos gramados da Rússia, os nossos problemas e os problemas do Brasil não desaparecem. Eles continuam e até se agravam, pois a roubalheira é ainda maior nesse período de Copa do Mundo. O político que roubava 1 ou 2 fatias, roubará 7 a 8 fatias, tendo sempre em vista o bolo todo. Até aquele político novato, que na sua essência é corrupto, que nunca roubou apenas por medo, se encoraja a roubar nessa época, pois tem a sensação que não está sendo monitorado. O povo brasileiro deve acordar e não se deixar enganar pelos políticos mentirosos, pelas fake news e pela mídia, pois nessa época sempre é utilizada para desviar nossa atenção. Outra pergunta: por que eu continuo torcendo para que o Brasil seja campeão na Copa do Mundo? Sempre gostei de futebol, do meu Santinha em Recife, do Coelhinho do Jack em Joinville e principalmente da seleção brasileira. Continuo torcendo pelo Brasil porque amo meu país e tenho orgulho de ser brasileiro, porque gosto de ver a união do nosso povo e as cores verde e amarela por todos os lados, porque gosto de ver talento e garra dos brasileiros dentro dos gramados. Também quero ter orgulho de outro gramado, do Congresso Nacional. Continuo torcendo pelo Brasil porque tenho orgulho do nosso Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, o nosso grande e eterno rei do futebol. Eu vibrei muito quando, há 23 anos, em 17 de julho de 94, o Brasil foi tetra nos Estados Unidos, com o baixinho Romário, Bebeto, o capitão Dunga e as defesas sensacionais do Tafarel, nos pênaltis contra a Itália. Eu também vibrei muito quando, há 15 anos, em 30 de junho de 2002, o Brasil foi penta, no Japão, com Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. E o capitão Cafu. Como vou esquecer da Copa de 2002? Eu estava em Três Corações, na terra do Pelé, me formando sargento do Exército Brasileiro. Todos os alunos acordavam de madrugada e iam assistir aos jogos. Eu era o único que colocava a camisa do Brasil, verde e amarela, e estava lá no meio da multidão. Não podia fazer barulho, pois era madrugada. De repente saía um gol. Eu gritava feito louco no meio do pessoal. Não esquecerei nunca. No final do curso, meu pai e minha mãe orgulhosos, presentes na minha formatura. 2 vitórias maravilhosas em 2002. A vitória do Brasil na Copa do Japão e a minha vitória de me formar sargento. Ao chegar em casa, aquela recepção bonita, cheia de balões e faixa. Maravilhoso, inesquecível. Também vibrei com a excelente campanha da seleção brasileira sob o comando do treinador Tite. Finalizo esse vídeo com uma pergunta. Depois de tudo isso, como não irei torcer pelo Brasil na Copa do Mundo? Torcerei até morrer. Afinal, torcer não é pecado. Curtiremos as emoções da Copa por alguns dias. Porém, devemos ter em mente que o nosso interesse pelos assuntos políticos deve estar em primeiro lugar. Afinal, este ano, escolheremos as pessoas que nos governarão pelos próximos anos. Não podemos esquecer que, antes de pensar em diversão, temos que pensar nas prioridades do nosso país. Não podemos esquecer de fazer uma faxina geral na política, em outubro deste ano. Renovação geral, tirar do poder as mesmas carinhas de sempre, para mudar efetivamente o nosso país. É de suma importância tirarmos todos os bandidos do poder. Não podemos reeleger nenhum malandro, nenhum corrupto. Se inscreva no canal. Bons jogos, rumo à vitória e até o próximo vídeo.